Stage. Olá, eu sou a Lucy e esse é o Rap Backstage e hoje eu vou entrevistar a Giza Rocha. Giza, welcome, bem-vinda, seja bem-vinda. Olá. E conta pra gente, como foi que você começou a usar o app de karaokê? Esse daí foi bem assim, sem querer, foi uma grande surpresa, na verdade, porque eu fazia curso de inglês nessas plataformas online, assim, e eu pensei que eu ia instalar um aplicativo para cantar sozinha. Então foi uma surpresa. Eu coloquei, assim, vou instalar um aplicativo para cantar no meu celular e eu queria só aperfeiçoar a minha pronúncia em inglês. Então eu pensei que eu cantaria comigo mesma, ia gravar e depois eu mostraria para o meu professor. E aí ele ia falar, você está falando isso errado, isso daqui pode melhorar, tal. Quando eu instalei o aplicativo, eu tive uma grande surpresa que eu falei, nossa, as pessoas cantam entre si. Então assim, foi muito na ingenuidade. Eu não imaginava o que eu ia encontrar, porque também eu não tinha nenhuma indicação. Eu olhei na lojinha e fui olhando qual era o aplicativo com menos reclamações. E aí, aleatoriamente, escolhi aquele. Então, foi assim que eu achei. Quando eu vi as pessoas interagindo, eu fiquei muito surpresa. Então, foi assim, foi totalmente aleatório. E aí, o fato de encontrar as pessoas que foi uma surpresa, porque a minha pretensão era só cantar sozinha. Eu não achava que eu ia conhecer pessoas. Ok. E foi assim, Quanto foi tempo só um faz acaso. que você... Foi E há em quanto tempo agosto você do já ano tá cantando? passado. Foi em agosto do ano Menos de um ano. passado. Foi menos de um ano. Ok. Alguns meses E apenas. desde então, nesse menos de um ano cantando, quais são os benefícios que você já consegue ver Então. trazidos na sua Aí vida? foi irônico, assim, foi engraçado, porque eu instalei para aprender um pouco mais de inglês. Só que não deu muito certo. Eu acabei aprendendo espanhol. Porque quando eu encontrei as pessoas, por um acaso, assim, sem querer, você não tem muito controle sobre isso. O primeiro grupo de amigos que eu fiz não eram brasileiros e não eram americanos como eu pretendia. Eu fiz um grupo de hispanoparlantes, assim. Então, haviam espanhóis, colombianos, uruguaios, ciganos, povos misturados. E nessas pessoas eu era a única brasileira. E aí você se força a aprender a falar, né? Então, em uns 4 meses, assim, quando eu percebi, eu estava falando um espanhol. Não era um portunhol, não, era um espanhol mesmo. Eu estava realmente conseguindo me comunicar com eles e cantar com eles e aprender um pouco da cultura. Esse foi o primeiro benefício cultural, digamos, né? Eu estava imersa numa outra cultura. Então, essa foi a primeira coisa bacana que eu adquiri, assim, uma aquisição, né, digamos, cultural. Eu adquiri uma cultura nova. E o grupo de amigos, obviamente, né? Eu estava adquirindo amigos e uma aquisição cultural, que era um terceiro idioma aí para começar a brincar com aquilo. Então isso já enriqueceu o meu mundo, porque eles traziam músicas que eu nunca tinha ouvido falar, compositores que eu não conhecia, porque aqui no Brasil a gente conhece música em espanhol, mas aquelas que a gente ouve comerciais, assim, né? Julio Iglesias. E Luiz Miguel, aquela coisa assim, né? Ou músicas em espanhol, Shakira, coisas assim. Então, eles traziam compositores próprios da cultura deles, assim, que eles ouvem mesmo desde pequenos. E aí eu fiquei bem surpresa com coisas poéticas mesmo, muito bonitas. E aquilo foi enriquecendo o meu gosto, ficando mais apurado. E eu fui vendo que haviam coisas muito bonitas. Então, esse foi o primeiro benefício. O segundo benefício foi mais para a questão psicológica, assim, que eu tinha... Os primeiros 4 meses de aplicativo, eu não tinha coragem de fazer vídeo. E é engraçado isso, porque eu sempre cantei na vida, assim, eu já tive bandas, trabalhei com banda de casamento, que cantava em público, banda de show, de festa aleatória, assim. Então, assim, aparecer em público, eu não tenho problema. Eu trabalho com público, eu dou aula em escola. Mas essa questão de gravar o vídeo e deixar ali era um problema.
Então, assim, eu não tinha muito essa coisa à vontade. Então, os primeiros 4 meses de aplicativo, eu não conseguia cantar uma música e deixar ali fixada para as pessoas assistirem e repetirem se elas quisessem. E aí, com o tempo, as pessoas foram fazendo amizade comigo, ganhando meu afeto e tal. Elas foram me incentivando. Ah, mas canta junto comigo. Grava um vídeo comigo. Eu gostaria que você cantasse uma música comigo. Eu gostaria de te ver num vídeo comigo. Aí, por você fazer um laço com os amigos, aí o amigo te convence. E aí, você vai vendo que, poxa, ficou bonitinho o vídeo, ficou legal o vídeo, tá? Aí vai trabalhando a autoestima, né? E aí você vê que você não é um monstro da lagoa, que você não é do monstro do Lago Ness, e a tua voz não é tão horrível assim, você não canta tão mal, e aí vai quebrando algumas barreiras. E aí eu acho que o aplicativo te ajuda nessa questão da autoestima, de você ver que você não precisa ser perfeito, que você não precisa ser a pessoa mais linda do mundo, que você não precisa cantar lindamente, você não precisa ser um rockstar, você não precisa ser nada disso. Você só precisa ter amigos, se divertir junto. E quando você vê o resultado final, você fala, olha, eu com meu amigo, que legal que ficou, super bacana. Então, essas questões, quando você faz o combo, batata frita, amigo, milkshake e Coca-Cola, fica tudo muito legal, entendeu? E eu acho que tudo isso daí traz muito benefício para a pessoa. Com certeza, eu concordo com você. Eu acho que existe uma quebra de paradigmas, né? Eu acho que no Brasil, especialmente, a mulher tem que ser linda, ela tem que ser bela, ela tem que ser... Sim. Tem um padrão que ela tem que seguir. E eu acho que o aplicativo, assim, ele vem e quebra tudo isso, né? Porque eu mesmo já fiz vídeo de despenteado, cabelo, sem maquiagem. Sabe uma coisa que eu adoro? Exatamente. Eu tinha muito essa preocupação. No começo, eu preparava tudo para fazer o vídeo, sabe? Ai, meu Deus, se eu tô maquiada, se a minha unha tava descascada. Porque a gente sabe que a gente vai ser julgado. Depois, eu fui relaxando. Aí eu falo assim mas hoje eu tô no meu modo flagelado. Mas eu vou gravar assim mesmo. Aí eu fui vendo que esses eram os vídeos mais legais. Porque, Lúcia, sabe uma coisa que eu acho assim? A internet traz tudo muito pronto pra gente e tudo muito comercial. Porque as empresas querem te vender as coisas, né? Então elas querem te vender os produtos mais bonitos, querem te convencer de tudo. E o aplicativo, ele te mostra um outro universo. Que nem eu tava te falando, eu gosto de ver quando passa o gato. Aqui, às vezes, eu tô cantando, passa as minhas gatas. Os nossos filhos falam com a gente, às vezes, a gente está cantando. Você não vai falar para o seu filho, sai, filho, né? Você não vai fazer isso, você vai acolher o seu filho. E às vezes eu não estou com vontade de gravar outra faixa, começar tudo de novo. Às vezes eu continuo e acolho o meu filho, a minha filha. É tão gostoso. E às vezes eu vejo isso no vídeo do meu amigo, vejo o filho dele passar, vejo o gatinho passar. E aquilo me traz um conforto, porque também eu olho e falo assim, olha que legal, ali também tem vida, como tem na minha casa. Essa coisa do imperfeito, que na verdade é perfeição, porque é vida, te traz esse câmbio. E esse câmbio desconstrói o que a internet hoje tenta te vender. Olha, o mundo é perfeito, tá? Tem que ser perfeito, você tem que ser perfeito e o universo tem que ser perfeito. Então é legal porque é a gente falando para a sociedade que a gente não quer isso. A gente não quer a unha feita todo dia, a gente não quer super batom todo dia, a gente não quer super maquiagem todo dia. Dá um alívio. Então eu adoro quando passa o gato, eu adoro quando o filho chora, eu adoro... é bacana, entendeu? É bom, é gostoso. Então é legal. Então, às vezes eu sento no chão mesmo, às vezes eu sento ali na cozinha. Porque a gente fala um vídeo de cozinha, né? Tão bom vídeo de cozinha, gente. Gostoso. A minha última experiência com o vídeo da cozinha foi isso aí mesmo. Eu amei. Eu ia mostrar a cozinha mas é muito bom. Para um amigo, né? Para então, e acabou que as crianças vieram e falaram, vamos cantar. E ficou muito lindo. E você viu como ficou legal? E você viu porque ficou espontâneo. Foi espontâneo, muito. E as crianças estavam curiosas para ver, elas queriam ver, e foi muito legal.
Eu tenho um que a minha gata tava cantando junto, e elas começaram a brigar. E aí, eu falei, eu não vou apagar, foi tão legal. E é a vida. Então, assim, o aplicativo aproxima as pessoas por isso. E ele tem feito eu enxergar tudo diferente, assim. Eu acho vida isso muito real, legal. né? Não é mais aquela coisa fake. Sim. De vídeo, sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu gosto de assistir vídeo de estranho. De gente que eu nunca vi. De gente que eu não conheço. E não é nem amigo do amigo do amigo, não. Gente que eu realmente não tenho ligação com ninguém. Para ver países que eu não conheço, pessoas que eu não conheço, que usam roupas que não são dos nossos costumes, cantam coisa que eu nunca vi, coisa maluca. É muito legal. Às vezes eu fico olhando ali, umas pessoas nada a ver, assim. É bem legal, uma experiência bacana. Com certeza. E eu tô vendo aqui você cheia de tatuagens, acho isso o máximo, assim. Então conta pra gente um pouquinho dos seus projetos, do seu trabalho como tatuadora, também como artista plástica. Por favor, estamos curiosos. Tá. Então, eu venho de formação de artes plásticas, né? Eu sou professora de arte já desde 1995. Eu sou formada em artes plásticas, eu tenho pós-graduação em História da Arte. E eu vim dessa área, né? E tatuagem é uma coisa recente na minha vida. Quer dizer, recente assim, eu sempre fui atatuada, né? Eu não era tatuadora até então. Tatuagem surgiu há 3 anos na minha vida. E antes eu era apenas professora de arte e artista plástica. E de repente eu comecei a pensar, poxa, eu sempre vou fazer tatuagem nos estúdios, ou eu fazia desenhos para tatuadores. Eles pediam para mim às vezes, eu tô com um cliente, o cliente quer um dragão, ele trouxe um dragão para mim virado para a direita, mas ele quer virado para a esquerda e com a pata assim. Você pode levantar a pata do dragão para mim? Eu não consigo. Às vezes alguns tatuadores não conseguem. Aí eu olhava, eu consigo, eu faço para você daqui. Aí eu pegava, aí os caras olhavam, poxa, você podia tatuar, né? Eu não. Eu tenho uma bebê pequena que mama ainda, minha filha era bem pequenininha na época. Não, eu tenho uma criança de colo, não posso nem sonhar com isso. Era uma coisa muito inviável, assim. Então eu só pintava, desenhava e dava aula de arte. Aí o tempo passou, minha filha cresceu, as coisas foram andando, e eu sempre paquerando, porque eu ia no estúdio fazer uma tatuagem e tal, mas nunca pensei eu tatuar pessoas. Depois que a minha filha cresceu, minha vida mudou muito, eu comecei a querer fazer coisas novas. E eu perguntei por que não, né? E aí um amigo meu, tatuador, começou a me incentivar muito. Ele falava, nossa, se eu tivesse um desenho como você desenha, a qualidade do teu desenho, eu tentaria. E aí ele começou a fazer aula de desenho com o mesmo curso que eu fiz na época. Eu fiz eu tô sempre estudando, né? Fazendo cursos diferentes e tal. E nós estávamos fazendo um curso de aperfeiçoamento e realismo. E ele falou, pô, faria, eu super já estaria tatuando se eu fosse você. Aí eu fiquei, gente... E vários amigos comentavam, se você tatuasse, eu faria tatuagens com você. Aí eu falava, poxa, né? E as pessoas às vezes perguntavam pra mim na rua, você é tatuadora? Porque viam eu tatuada. E eu falava, não, eu não sou. Mas você tem cara de tatuadora. Olha! Eu não sou. E aí eu falava, gente, mas como assim? Aí o pessoal, mas você vibra uma coisa, assim, você é do rock. Acho que é por causa de banda também, né? E aí eu parei e falei, por que não? Aí foi a primeira vez que eu peguei uma máquina assim na mão e liguei, quando eu senti aquele motorzinho, sabe? Subiu um negócio que eu falei, gente, não desliga essa máquina nunca mais. Aquela coisa. Eu falei, não desliga. E realmente eu não queria que desligasse nunca mais aquilo. Aí eu me apaixonei, assim, e nunca mais realmente quis que desligasse. Mas não é a minha principal, assim, fonte de renda. São coisas paralelas. Eu falo que eu não consigo abandonar nenhum dos dois. Eu acho que eu não abandono as artes plásticas e não abandono a tatuagem. Então, por isso que eu falo que são os meus projetos casados. Então, quando você me convidou, que eu fiquei muito feliz, aliás, eu quero agradecer publicamente. Eu achei essa tua ideia muito legal do teu programa. E você perguntou para mim sobre o que eu gostaria de falar. Eu falei, cara, não sei dizer, eu não quero falar só de um, porque são duas coisas muito casadas na minha vida, que é o meu desenho, a minha pintura e a tatuagem. Porque eu não quero escolher só um, sabe? Eu acho que eu vou fazer os dois para sempre. E eu sou muito apaixonada, geral, assim, gosto muito de fazer os dois. Então, os meus projetos, assim,
não são nem projetos, na verdade, porque é a minha vida mesmo. Eu É a acordo sua vida. fazendo isso, eu durmo E fazendo isso. como você se vê daqui a 5 anos, então, dentro Eu desses acho que projetos? essa sequência é essa mesmo, sabe? Eu falo que eu nem faço planos assim de vida, porque a minha vida é meio que assim, eu brinco assim com o pessoal que, como a gente toca, eu toco sempre um dia por vez, sabe, Lúcia? Eu não sou uma pessoa que eu fico, sabe, ah, eu vou fazer isso, aquilo, porque eu tenho umas questões, eu sou uma pessoa um pouco melancólica, então eu prefiro fazer assim, eu olho muito o meu hoje. Se hoje eu tô conseguindo fazer um trabalho bom, eu tenho uma pretensão de manhã estar aqui. Então eu tenho um projeto para amanhã de manhã. Amanhã, hoje é sexta, né? Amanhã de manhã é sábado. Então eu tenho um projeto para amanhã de manhã estar aqui e tentar fazer legal o que eu estou fazendo hoje, né? Esta sexta-feira. Então tomara que daqui 5 anos eu consiga falar o que eu estou te dizendo hoje, que Ótimo. amanhã de manhã eu vou estar fazendo legal o que eu vou estar fazendo hoje. Isso é Mais ou lindo, menos isso é isso. lindo. Viver Tá um bom dia de assim, cada acho que vez eu acho que e vai viver estar de bom intensamente cada tamanho. dia, né? Se eu estiver daqui 5 anos pensando da mesma maneira que eu penso hoje, eu acho que eu vou estar feliz. Ótimo, Então é isso. lindo. Amei, Gisa. Obrigada. Então tá bom, Obrigada querida. de Eu que coração. E agradeço. finalizar, infelizmente, YouTube é bem pequenininho, né? A Sim, gente sim, poderia sim, ficar sim, aqui eu batendo tenho. papo um E eu tempão, falo mas demais. Desculpa, eu falo muito. imagina! Eu adorei a nossa conversa, a nossa entrevista foi muito legal. Muito obrigada por ter aceitado Eu que agradeço. e por ter Eu feito agradeço parte, muito. Qualquer né, desse espacinho para projeto. quem vive de arte é muito importante. A gente agradece sempre. Sim. Tem que aproveitar. E, bom, eu vou deixar então todos os links de contato da Gisa embaixo na Eu descrição do agradeço vídeo, muito. tá? E é Então isso, tá. pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por Tá. assistir a nossa entrevista Obrigadão. e Valeu. até o próximo vídeo. Bye, bye. Valeu. Até mais.